Bordado não é dom, é técnica e muita prática. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar o primeiro passo para você começar o seu bordado, que é transferir o seu desenho do papel para o tecido. Vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo. Como transferir o risco do papel para o tecido? Existem várias formas, mas a que eu vou te ensinar aqui é a mais simples e é a que você vai precisar saber para começar a bordar. Aqui eu tenho um tecido de algodão cru que tem uma certa transparência. Eu consigo enxergar a minha imagem, mas ainda assim um pouco limitada. Para isso, você vai precisar de uma fonte de luz aqui embaixo para facilitar essa transferência, porque nós vamos copiar por cima do tecido. Para essa fonte de luz, você pode utilizar uma mesa de luz, assim como essa que eu tenho aqui, que tem 3 níveis de iluminação. Mas se você não tiver uma mesa de luz como essa, você pode usar uma janela iluminada da sua casa ou também você pode usar uma travessa de vidro. Você vai usar o fundo da travessa de vidro com uma fonte de luz aqui embaixo. Essa fonte de luz pode ser a lanterna do seu celular ou uma luz dessas de incêndio, que também vai funcionar muito bem. A gente coloca a luz aqui, coloca o nosso risco por cima. E aí, eu sempre aconselho você a pregar, né? Prender esse risco com uma fita crepe, tá? Essa fita crepe, ela ajuda a não movimentar o seu risco na hora de você fazer essa transferência. E ela sai com facilidade do papel sem estragar, tanto do papel quanto do tecido. Então, aconselho a fita crepe. Aí, você prega a sua fita crepe aí na sua travessa, o seu risco. E em seguida, você vai centralizar o seu tecido para poder começar a transferir. Eu vou dar uma baixada na iluminação para você ver que fica, ó, muito mais fácil de enxergar o risco para você começar a transferir. Assim você consegue ver bem. Essa é a solução quando você não tem a mesa de luz. Mas o que eu vou usar então para transferir esse risco para cá? Já vou te mostrar. A gente pode usar as canetas que apagam com calor, ou a gente pode usar também o lápis. No caso de usar o lápis, a gente tem que considerar que o seu traço não pode ficar muito forte, porque se ele ficar forte, o lápis ele não apaga. Então depois, mesmo depois de bordado, vai ficar aquela sombra do lápis. O lápis que eu recomendo é o lápis de grafite comum, o de grafite B, porque o grafite não é um grafite tão forte e a gente consegue fazer o traço claro e enxergar esse traço. Ó, aqui eu fiz um traço bem clarinho e a gente consegue enxergar esse traço para bordar e depois ele não vai ficar aparente quando finalizar o bordado. Mas o que eu mais uso aqui e é o que eu mais recomendo são as canetas termossensíveis ou canetas termossolúveis ou canetas apagáveis ou canetas fantasminhas, como você preferir chamar essas canetas. Essas duas aqui são as mais famosas aí no Brasil, que são as da marca Pilot, que é a caneta da linha Frixion. A gente tem ela de 2 a 3 modelos de pontas diferentes. Essa daqui é uma ponta um pouco mais grossa, que é a 01, mas a gente tem também a ponta 05, que é bem fininha. Independente da marca da caneta que você vai comprar, essas daqui também são canetas canceláveis, apagáveis, porque ela tem essa borrachinha aqui e vem escrito na embalagem que ela é feita justamente para isso. E essa é uma outra marca da China, que é a minha preferida, porque ela tem a ponta bem fininha e ela solta com facilidade a tinta. Bom, independente da marca da caneta que você vai escolher, uma coisa é bem importante você levar em consideração. Canetas coloridas tendem a, mesmo depois de apagadas com um secador de cabelo ou com ferro, ficar uma leve sombra da caneta. Então, você tem que cobrir bem o risco com o bordado. Mesmo as canetas da Frixion, tá? Essa verde e a vermelha, elas costumam ficar com uma leve sombra. Alguns tipos de caneta
costumam não sair muito bem do tecido, ou às vezes não sair, e quando sai ainda fica ali uma sombra. Então é importante, mesmo que você tenha uma caneta preta, que não costuma deixar sombra, que você faça testes, porque essa daqui que eu tenho, por exemplo, ela sai com muita dificuldade do tecido. Às vezes eu tenho que passar bastante. Então faça sempre testes para que você não acabe depois de terminado todo o processo perdendo o seu bordado. Inclusive, se você vai fazer aquarela, porque algumas dessas canetas, quando molhadas, elas borram e esse borrão não sai. Então faça testes antes de você começar o seu bordado. Aqui, como eu disse, vou usar a minha queridinha, que é essa daqui da China, que é a caneta que eu mais gosto. E eu vou usar a minha mesa de luz só para facilitar aqui o processo. Primeira coisa que a gente faz é, como eu disse, fixar o nosso risco na nossa fonte de luz com fita crepe. Depois, a gente vai centralizar o tecido. Esse tecido aqui já está no tamanho certo do risco. Eu tenho um bastidor de 18 centímetros, então eu cortei um quadrado de 25 por 25, porque assim vai sobrar espaço nas laterais para eu depois fazer o acabamento. Depois de centralizado esse risco, tá? Aqui. Depois de centralizado o tecido no risco, eu vou fixar o meu tecido no risco, usando também a fita crepe. Nessa hora, eu gosto de esticar bem. Uma coisa é importante, aqui tem alguns amassados que vocês conseguem perceber, e eu não vou passar esse tecido para tirar esse amassado antes de bordar. Por que que eu não vou fazer isso? Porque eu tô usando um algodão cru e eu vou fazer uma aquarela depois. Se eu passar esse tecido, eu vou remover a goma e depois a minha aquarela não vai ficar tão boa. Portanto, se você for pintar aquarela no tecido, não passe. Estique ele bem, com a ajuda das mãos, com a ajuda do bastidor, a gente consegue esticar, mas não passe esse tecido antes de você fazer a pintura e o seu bordado. Agora que eu tô com o tecido bem esticadinho, eu vou começar a transferir esse risco. Vou diminuir as luzes para que você possa enxergar. E aqui não tem segredo, é só você pegar a sua caneta. Eu gosto de usar esses dois dedos para funcionar como um bastidor, como um apoio. Então, eu vou abrindo aqui e passando por cima do risco que eu estou vendo. Vou com a minha caneta e vou passar por cima de todo o risco que eu enxergo. Eu vou acelerar esse processo para que você veja até o final. Depois de transferir todo o risco, agora essa parte aqui, você só vai fazer se você for fazer a pintura em aquarela. Se você não for fazer pintura em aquarela, então não precisa passar esse risco aqui, porque ele só vai servir pra gente fazer uma pintura. A gente não vai bordar ele.
Depois que você passar todo o risco pro tecido, confere. E aí, para isso, eu sempre aconselho apagar a luz e conferir se não tá faltando nenhum traço. Se não estiver faltando nenhum traço, tá ok, já tá pronto pra gente colocar o tecido no bastidor e começar a bordar. Esse processo é bem simples. O bastidor sempre vem com 2 aros, um menor e um maior. Esse meu vem regulador, talvez o seu não tenha esse regulador, não é um problema. O que você vai precisar fazer é tirar o aro interno, que é o aro menor, colocar por baixo, centralizar bem e encaixar o aro maior por cima. Eu começo sempre encaixando nas laterais e depois de baixo para cima. Encaixado o bastidor, agora é só esticar bem e tá pronto pra gente começar a pintar e bordar.